Boa tarde, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz com o que eu estou presenciando hoje. Tem sido uma benção ver o povo de Deus reunido, estudando mais, orando mais e se conhecendo, se relacionando, né? E agora a gente vai abordar sobre um tema muito relevante. Um tema que é chamado a lei da vida. Mas não é nada novo, sabe? É uma antiga verdade que às vezes ficou lá, ó, e ninguém garimpou essa verdade, né? Então, não é uma filosofia nova. Então, eu gostaria que vocês só curvassem as suas frontes para a gente ter uma palavra de oração. Nosso bondoso Pai, graças te damos pela oportunidade de nos reunirmos no seu santo dia e agora ao meditarmos um pouquinho sobre a lei da vida. Invocamos seu Espírito para estar nos orientando, nos guiando e nos dando entendimento e sabedoria, para que possamos crescer em graça. Te imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, a lei da vida, a minha filha fala que eu não deixo nenhum hóspede que passe pelo lifestyle sair sem entender o que é a lei da vida. Então, realmente, é algo que considero. Eu tive contato com a lei da vida lá no Wild, isso tem uns 15 anos. E aí eu estudei um pouco. Dr. Horst Müller é um alemão que tem uma série A Lei da Vida. Aí, anos mais tarde, o Dr. Mark Sandoval, ele fez também uma série. Ele até foi na Serra do Cipó, ele deu um seminário sobre a lei da vida. Inclusive, os slides, a maioria dos slides que a gente tem é dele. Ele cedeu para a gente estar usando. E é claro, cada um de nós temos uma experiência, então a gente enfatiza lados diferentes. E para um está completando outros. Então, se vocês quiserem ver algo mais profundo a respeito da lei da vida, vocês podem ir no YouTube. Tem umas 26 palestras do Mark Sandoval, só na lei da vida. Tá? Então, são conceitos simples e profundos. Aqui, olha, no Desejar de Todas as Nações, na página 623, fala o seguinte: e a lei do sacrifício é a lei da conservação da vida. O lavrador conserva seus cereais, lançando-os fora, por assim dizer. O mesmo quanto a vida humana. Dar é o quê? Dar é viver. A vida que há de ser conservada é a que se dá abundantemente em serviço a Deus e ao homem. Aqueles que sacrificam a existência por amor de Cristo neste mundo, conservá-lo-ão para a vida eterna. Então, o que significa, segundo esse texto, o que significa sacrificar nossa existência? Ele mesmo fala mais acima. O que significa? Dar, mais comum. Aqui especifica o mesmo quanto a vida. Dar é viver. A vida que é a que dá-se abundantemente em serviço para Deus e para o homem. Então, a vida que há de ser conservada é aquela que dá-se abundantemente em serviço. Quem aqui é tão pobre que não pode dar uma mãozinha? Quem que é tão pobre que não pode dar um sorriso? Quem que é tão pobre aqui que não pode dar palavras de conforto? Então, se a gente não dá, o problema é por quê? É que a gente não quer. Quem é tão pobre que não pode dar uma oração intercessória? Pode. Então, se a gente não estiver dando, todos nós estamos em condições de dar alguma coisa. Se nós não estamos nos dando abundantemente em serviço a Deus e aos homens, tem alguma coisa de errado conosco. Provavelmente a gente não aprendeu a respeito da lei da vida. Provavelmente a gente não tem gozo no dar. Sabia que a verdadeira educação é preparar-nos para ter gozo no serviço. Em outras palavras, é ter gozo em dar, né? E não em receber. Mas, infelizmente, esse gozo em dar é algo que exige um novo coração, né? A gente vê que a natureza nos fala, a árvore ela produz fruto para si próprio? Não.
Ela não produz fruto para si própria. Na natureza, a gente vê o ciclo da vida. Né? As flores dão néctar para a abelha dá um mel para o urso alimenta o besouro, que alimenta a minhoca, e assim continua o quê? O ciclo da vida. Um vive em função de quem? De si próprio. Um vive em função do outro. E o que dá propósito à vida dele é o serviço. Né? Será que nós temos esse gozo no serviço? Então, olha, olhando para Jesus, vemos que a glória do nosso Deus é o quê? É dar. Nada faço por mim mesmo, disse Cristo. O Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Eu não busco a minha glória, mas a daquele que me enviou. Manifesta-se nestas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Nessas palavras é o grande princípio que é a lei da vida para todo o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas a recebeu para o quê? Para dar. Né? Então, nós temos que dar. O nosso chamado é para dar. Mas será que é para dar para receber em troca? Né? Então, a gente vai estar avaliando isso. Assim nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. E por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço. Uma onda de amor, a grande fonte de tudo. E assim, através de Cristo, completa-se o ciclo da benevolência, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. Então, o caráter do grande doador faz o quê? Ele doa. Então, esse é o caráter de dar. Isso é a lei da vida. Mas, qual é o primeiro mandamento? Né? Então, mas outra coisa que eu quero chamar, uma onda de amor. Então, nas cortes celestiais, quando a vida flui do Pai para o Filho e do Filho para os seres, e volta em júbilos de louvores, de adoração e de gratidão, diz que completa-se aí o ciclo da vida, o ciclo do amor. Uma onda de amor flui nesse ciclo da vida. Então, o amor seria dar ou receber? O que vocês acham? Dar. Né? Então, vamos começar a fazer esse link a respeito de amor ser dar e não receber. Vamos lá. O primeiro mandamento, o que nos fala? Ó, ao aproximar-se deles, em Marcos 12, 28 a 30, aproximou-se dele um dos escribas que os tinham ouvido disputar, e sabendo que lhes tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E aí ele falou o segundo mandamento também. O segundo grande mandamento é amar ao seu próximo como a si mesmo. Né? Então, é interessante. Mas como que a gente amaria a Deus? Né? Se amar é dar, o que a gente pode dar a Deus? O que a gente pode dar a Deus? Nós já pertencemos a Ele. Então, todo o coração, todo o entendimento, a gente só pode dar gratidão, reconhecimento. A única coisa. O restante tudo pertence a Ele. E a Ele vai voltar. Quer nós dermos ou não. Mas e a gratidão? Ele vai forçar a gratidão de alguém? Ele não vai forçar. Então, se o amor, se a gente não aprender que nós precisamos dar
ao nosso Pai Celeste. O interessante, qual que é o direito que Deus tem de nos pedir para dar alguma coisa para eles? Qual que é o direito dele? Né? Qual a prerrogativa que ele se baseia para exigir que nós o amemos? Então, aqui, em João 13, versículo 3, fala: vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o quê? Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Deus, ele não simplesmente pede para a gente fazer as coisas. Ele não nos ensina simplesmente por palavras, ele nos ensina por preceito. E isto é lá desde o início, só que é difícil cair a nossa ficha. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos... Então, Deus, ele não pede que a gente faça nada que ele não tenha dado o exemplo. E ele é justo por isso. O exemplo que ele deu foi um exemplo muito, muito claro. Se a gente pegar lá no início, quando formou Deus o homem do pó da terra, o que ele precisou dar aquele pó da terra para o pó da terra se transformar em uma estátua? O que ele deu? Deu tempo e serviço. Então Deus, ele começou dando, logo no princípio. Ele viu ali o barro, ele deu tempo e serviço, e aquele barro se transformou em uma estátua. Aí ele falou, não, uma estátua está muito bonitinha, mas não é o suficiente. Aí soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. O que ele deu aí ao homem? Ele deu o fôlego da vida. Você está vendo Deus dando? Deus amando o homem. Deus está dando, está amando. E aí, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. O que ele deu agora para o homem? De tudo que ele havia criado, ele criou para si próprio. Ele criou para dar. Você está vendo como Deus, ele não vive em função de si próprio. Agora nós, seres humanos, a gente quer viver. O que é importante é eu. Se eu não me sentir feliz, se eu não me fizer feliz, quem vai me fazer? Né? Porque Deus me criou para ser feliz. Então eu tenho que procurar minha felicidade. Eu tenho que fazer o que eu puder. Será que isso funciona? Se isso funcionasse, talvez os atores de Hollywood não estariam se suicidando. Né? Isso não funciona. Né? Isso é uma mentira. Então, nós não precisamos viver em função de nós mesmos. Né? Nós não precisamos advogar a nossa própria causa. Sabe por quê? Porque antes da gente nascer, tinha milhares de espermatozoides. Deus advogou a nossa causa. Se a gente está presente aqui, foi porque Deus advogou, porque tinham outros espermatozoides mais espertos que a gente. E não fecundou o óvulo. Entendeu? Então, a nossa causa ela tem sido advogada muito antes da nossa existência. Então, nós não precisamos advogar a nossa própria causa. Então, olha, depois disso, o que Deus deu? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada também mulher, portanto, do homem foi tomada. Eu esqueci aqui, antes de dar mulher, Deus fala que ele plantou um jardim. No Gênesis fala que ele plantou um jardim e deu ao homem para lavrar o jardim. Entendeu? Então, o Espírito de Profecia até estende isso, coloca uma lupa e fala que quando em Gênesis fala que Deus plantou, fala que ele plantou isso com as próprias mãos. Em outras palavras, Deus é um agricultor. Se você não gosta de sujar as mãos no barro, na sujeira, tá? Então isso é algo nobre. Essa é a função do nosso Deus. É um trabalho que ele faz por hobby, né? E ele deu esse trabalho a Adão. E uma vez que Adão tinha bastante trabalho, aí ele deu a Adão o quê? Uma ajudadora, a mulher.
Né? Então, tem muitos homens por aí que não tem nada para fazer e quer uma ajudadora. Para quê? Para não fazer nada. Não é esse o momento. A ajudadora vem depois que vem a missão, o trabalho. Né? Então, vocês veem que Deus foi dando, foi amando o homem. E o que o homem deu em troca? O homem deu ouvido a Deus? Não. O homem não deu ouvido a Deus. Deus deu. E o homem não deu ouvido. Quando o homem não deu ouvido, se Deus tivesse exterminado a raça humana ali e feito uma outra, Satanás ele clamaria para o universo inteiro que Deus é um Deus egoísta. Ele dá para o quê? Para receber. E o dia que ele não recebe em troca o que ele quer, olha o que acontece. Mas foi isso que aconteceu? Não. Quando o homem mais precisou, aí foi quando ele mais o quê? Aí foi quando ele mais deu. Se ele já havia dado tudo e o homem não valorizou, ele falou, a única coisa que me resta é a mim mesmo. E Deus, na pessoa do seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se isso aqui não quebrar o nosso coração ingrato, nada mais quebra nessa vida. Né? Então, a única coisa que nós podemos render de volta a Deus é a gratidão. E o interessante é que o primeiro mandamento, ele nos pede para quê? Para amar. Né? Ele nos pede, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeste o que vos mando. Então, assim como Deus, ele deu a vida para cada um de nós, ele pede que nós demos a nossa vida para uns aos outros. Né? A gente viu que o verdadeiro, as almas que vão ser conservadas são aquelas almas que se dá abundantemente em serviço a Deus e ao próximo. Agora, a gente não pode mudar essa sequência. Se a gente começar a se dar primeiramente em serviço ao próximo e depois a Deus, aí a situação vai para o brejo. A gente vê que, às vezes, marido coloca a mulher em primeiro lugar e depois a Deus. Né? Esposas que, às vezes, colocam o marido em primeiro lugar, depois a Deus, isso aí não dá certo. Então, a gente precisa nos dar abundantemente no serviço a Deus em primeiro lugar, segundo aos homens. Né? Agora vamos só trabalhar um pouquinho desse conceito de dar e receber. O que nós fazemos primeiro? A gente dá ou recebe? Recebe? Tem certeza? Não é dar. Não é dar primeiro. Então, o receber seria pegar também. Né? Pegar seria um sinônimo de... Então, nós recebemos. A gente pode dar o que a gente não recebeu? Não. Certo. Então, a gente só pode dar se a gente tiver. E só pode ter o que a gente recebeu. Certo? Então, devemos pegar primeiro, a fim de ter algo para dar. Então, se nós estamos em condições de servir, de dar alguma coisa a alguém, é porque nós já fomos abençoados. Então, esperar em troca é um pensamento egoísta. Nós deveríamos dar por quê? Porque recebemos. Por gratidão. A gente vai dar aquilo que vai ser uma bênção aos outros. Independente de querer receber em troca. Eu lembro uma situação que demonstra bem esse princípio, quando a gente chegou no Wildwood, isso há uns 15 anos, 2007. Depois de alguns meses lá, o meu coração estava tão constrangido com as bênçãos que a gente estava recebendo lá, que eu cheguei para minha esposa querida,
esse mês a gente deve dobrar a nossa oferta. Aí ela falou, mas nesse mês, você tem certeza que é nesse mês? Porque naquele mesmo mês tinha tido poucos hóspedes no lifestyle e a nossa ajuda de custo ia ser cortado pela metade. Os 260 ia ser cortado para $130. E eu queria dar o dobro. Eu ia receber metade e queria dar o dobro. Faz sentido isso? Aí eu falei, querida, olha, a nossa espiritualidade tem melhorado, nosso relacionamento, nós estamos nos tornando melhores pais, a nossa saúde está melhor. Isso são coisas que o dinheiro não pode nem tocar. Aí naquela semana foi para Salva a oferta dobrada. Durante a semana, eu fui na minha caixinha de correio, tinha um envelope, sem o nome do remetente. E dentro do envelope, sabe o que tinha? Dinheiro, sem carta nenhuma, nem até hoje não sei quem enviou aquele dinheiro. Adivinha quanto tinha? Quanto? 130, não, tinha mais ainda. Eu tinha dado $80 de oferta. Quanto que eu recebi? 160. Na proporção, eu dei o dobro da oferta, eu recebi o dobro. Mas eu dei para receber em troca? Eu dei por quê? Por quê? Por gratidão. Na proporção que nós estamos dispostos a dar, a gente vai receber. Por quê? Porque o objetivo de Deus é que nós sejamos bênçãos. Sabe para quem? Para os outros. Para que a gente não viva em função de nós mesmos. Então nós temos que alimentar esse espírito de gratidão e esse espírito de benevolência. Porque é nesse espírito de benevolência que se manifesta o ciclo do amor. Então, olha, a gente vê a semente. A semente é um conjunto que tem um amido, aí tem a parte do broto, do germe que germina, e o amido é o que a semente tem de estoque. É o estoque, é a garantia dela de alimento para germinar. Quando ela ativa o processo de germinação, ela começa a usar o que está estocado. Aí ela corre grande risco, porque ela tem que confiar que até acabar o estoque, o meio ambiente que ela está vai ser o suficiente para ela conseguir realizar fotossíntese e sobreviver. Então é arriscado germinar. Por que eu estou falando isso? É arriscado. A gente vai ter que sair da zona de conforto para a gente fazer o quê? Para a gente amar, para a gente servir os outros. A gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente acha que é a nossa segurança. Mas se a gente não abrir mão disso, Deus ele não vai poder se manifestar para nós. A zona de conforto não é um local de crescimento. Deus ele nos encaminha para longe dos nossos amigos, familiares, planos acariciados, é fora da zona de conforto, para que a gente aprenda a confiar inteiramente nele, né? A depender inteiramente dele. Mas a semente, ela precisa primeiro receber. Ela recebe a água, recebe o sol, recebe o solo, porque mais bem-aventurado é o quê? Agora fala sério, irmãos. Quando você não recebe nem reconhecimento por tanto trabalho que você fez, não, nosso coração não fica decepcionado? Expectativas frustradas, certo? Tem um psicólogo brasileiro que fala que felicidade é realidade menos expectativas. Porque quando nós alimentamos expectativas, não é uma possibilidade, é uma regra. Elas vão ser decepcionadas. E aí, quando elas são decepcionadas, é por quê? Porque a gente não recebe o reconhecimento que a gente tanto almeja. Então, o nosso mundo está de cabeça para o ar. O que isso significa? Isso significa que nós consideramos ganho receber e perda dar. E egoístamente, com o nosso coração, a gente até dá.
mas a gente dá como um investimento. Sabe, eu estou fazendo todo esse investimento porque eu estou vendo, sabe, o resultado que isso vai ter. Então, eu vou me sacrificar para isso ter um resultado grandioso. E aí, quando esse nosso resultado não atinge, aí a gente se decepciona. A gente recebe muitas pessoas no lifestyle com depressão. E muitas dessas depressões, dessas angústias, dessas aflições, é porque elas enxergam o mundo desta maneira, de cabeça para baixo. Elas acham que ganho é receber. E é reter, é fazer uma poupança para o futuro. E você garantir-se a você mesmo. Aí, perda é dar. E aí eles até dão, fazem investimento que não dá certo. E aí, emoções frustradas, desafio, aí vem a depressão. Mas Deus, ele nos promete uma verdade que vai nos libertar. Ele falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora é uma verdade que ela vai exigir o quê? Mansidão e humildade para a gente aceitá-la. Porque ela não desce redonda. Ou seja, já ouviram falar? Tem coisas que descem redondo, né? Na inclinação. Mas esse é o tipo de coisa que não desce redondo. Você tem que mastigar bastante e ainda fazer força para o negócio descer. Porque não vai a favor da nossa natureza. É um remédio amargo, poderíamos dizer. Né? Então vamos lá. Vamos examinar o nosso coração aqui juntos. Tá bom? Vamos supor que o Jones, ele conhece uma garota, aí ele se anima com essa garota, e aí ele trabalha duro por 3 meses, aí ele descobre com os familiares da garota o que ela gosta, o que ela está precisando, aí ele vai lá e investe 3 meses de suor num presente, e aí está o presente. E aí ele chega lá para a garota e dá o presente. E aí a garota despreza o presente. Como você vai se sentir, Jones? Então ele realmente vai se sentir muito mal. Porque ele fez o bem e o que ele recebeu em troca? Será que ele estava fazendo o bem porque ele amava fazer o bem? Ou porque ele amava a recompensa que ia vir? Ele amava a recompensa, ele estava fazendo um investimento. Né? E aí, a pessoa teve uma reação. Jones, essa reação é uma reação normal de uma garota? Não é, né? Porque um presente é uma bênção, é algo... Ele pensou, raciocinou algo que fosse ser útil para ela. Então, não é uma reação boa, nem a dela e a dele, de ter se decepcionado, de ter saído amargurado correndo. Vamos supor que ele tivesse virado as costas, saído, nunca mais falado com essa mulher. A reação dele provou que ele só fez aquilo para receber o quê? Reconhecimento. Ele não realmente se importava com ela, porque se ele se importasse com ela, ele ia ficar ali, olha, isso não é normal. Essa reação é estranha. Você não deve estar em sã consciência. O que aconteceu com você? O que te falaram sobre mim? Vocês estão vendo? Se a preocupação dele fosse realmente ela, ele iria insistir. Porque não é uma reação normal. Mas a reação dela não é normal. Mas se ele simplesmente fez porque ele queria receber algo em troca, ele não vai se importar se ela está bem ou não. Se ela ouviu uma mentira ou não. Ele só vai pegar aquilo como uma ofensa pessoal e sair correndo. Então, vocês estão vendo que... Porém, vamos supor que o Jones trabalhasse no Correios. E aí ele chegasse na casa do... entregasse esse pacote para uma outra senhora. E a senhora desprezasse o pacote. Ele se sentiria ofendido? Não. Por quê? Mas a atitude da mulher continua sendo inapropriada. Vocês estão vendo que o problema entre a primeira situação e a segunda, as reações das duas mulheres foram completamente ruins.
não apropriadas. Porém, a única que nos magoa, que nos fere, é aquela que é o meu presente, é o meu dinheiro, é o meu amor, é o meu amado. Então você vê que, na realidade, a situação que a gente fica chateado é a situação, a gente fica chateado por nós mesmos, porque nós não recebemos aquilo que almejávamos. E não pela outra pessoa ter uma atitude inapropriada. Certo? Se uma nos magoa e a outra não nos magoa, e a única diferença que temos é que uma era meu, o problema é o quê? É o eu. Vocês sabem que essa é a maior batalha que nós temos que travar na vida. É contra quem? É contra a igreja apostatada? É contra o eu. Nós temos 3 inimigos. Satanás, o pecado e o eu. Então, nós precisamos estar conscientes disso. Porque, do contrário, nós vamos nos enganar. Existe um livro sobre psicologia que é falando a verdade para você mesmo. Nós nos mentimos que eu amo. Sabe quando vai provar quando eu amo minha esposa? Quando ela fizer algo que eu não gosto. Quando ela me decepcionar. Aí ela precisa ser amada. Não é? Não é quando nós pisamos na bola que nós precisamos ser amados. Porque nos tratar bem, quando nós fazemos tudo certinho, é fácil. Qualquer um faz. Agora, quando nós pisamos na bola, quando nós fazemos, aí é a hora do amor se manifestar. Né? Então, não nos enganemos. A gente conhece os filhos. Nós realmente amamos nossos filhos. Eles vão precisar ser amados quando? Quando? Não é quando eles fazem tudo certinho. É quando eles pisam na bola. Esse é o momento de provar se a gente está simplesmente investindo ou se nós temos gozo no serviço. Se a gente dá por gratidão a Deus. Então, o amor humano, ele até dá, mas ele dá como um investimento. Né? E esse investimento, a gente tenta manipular as pessoas, manipular os sentimentos da pessoa. Eu vou agradar a pessoa porque aí ela vai se sentir bem em relação a mim. Aí ela vai me amar, vai me dar em troca. E aí a gente fica nesse joguinho a vida inteira. Aí as aflições, as dificuldades da vida vão vir para dar um checkmate na gente. Para chacoalhar e ver onde está o nosso coração. Expectativas de retorno. O nosso coração, Satanás, ele não pode nos tentar com perda, sabia? Se ele nos tentar falando, olha, se você fizer isso, você vai viver infeliz e vai morrer no fogo eterno. Será que ele vai conseguir algum sucesso? Não. Então ele tem que mascarar as coisas. Ele precisa fazer com que o que é ruim pareça ser bom e o que é bom pareça ser ruim. E ele foi bem sucedido nisso, né? Porque nós sempre vamos dizer sim para tudo que é ganho. Tudo que nós relacionamos com ganho vai ser sim. E tudo que a gente relaciona com perda, a gente vai dizer automaticamente não. Então, se Satanás ele conseguir colocar aquele nosso mundo que a gente falou de cabeça para baixo, como ele conseguiu, vai ser fácil para ele ter o quê? A nossa vontade do lado dele. E isso é o que acontece. Então, o veneno e a serpente, ele não vai nos enganar mostrando a realidade dessas coisas. Por isso que ele vai mascarar. Olha, no Éden, Deus falou, olha, se você comer, vai ser o quê? Perda, você vai perder. Agora, se você não comer, isso é ganho. Aí a serpente veio e falou, não, é o contrário. Se você não comer, vai ser perda. Se você comer, vai ser ganho. E aí a mulher acreditou nisso. Vamos supor que você chega em casa, sua esposa comeu todo, sabe um potezinho desse tamanho assim, chamado que ruim?
Você sabia desse pote que ruim? Você não sabia, não? É que ruim, sabia? Foi feito um estudo na Universidade de Nova York. Os alunos de medicina, eles precisam publicar um artigo para se formarem. Aí eles foram no laboratório do Dr. Taylor e pediram, me dá um colesterol para a gente injetar nos macacos e acompanhar a evolução desse colesterol para publicar o nosso artigo. Aí o Dr. Taylor pegou e falou, pega aquele colesterol que está ali em cima do balcão. Eles pegaram o colesterol, deram para os macacos em uma semana, estava as artérias do coração tudo entupida. Aí eles voltaram lá no laboratório do Dr. Taylor. O que tinha naquele colesterol? Porque a gente sabe que o colesterol faz mal, mas daquele jeito, letal. Aí o Dr. Taylor falou, ó, aquele colesterol era um colesterol velho que estava aberto ali, ele foi oxidado. Então leva esse outro colesterol, que é um colesterol novinho, fresco, não oxidado. Aí eles levaram esse outro colesterol, injetaram nos macacos e foi dito e feito. Os macacos não tiveram aquela evolução tão letal quanto aquele colesterol oxidado. Depois disso, esses alunos de medicina eles falaram, vamos ver quais os alimentos que tenham um teor maior de colesterol oxidado. E aí, sabe, eles pesquisaram e eles encontraram que alimentos que contêm ovos, leite e açúcar são os alimentos mais ricos em colesterol oxidado. Conclusão. Esse pote é que ruim ou é que bom? É que ruim ou que bom? É que ruim. Só que quando a gente, se um de nós, vamos supor, antes da gente se converter, dessa mensagem de saúde, né? Antes de se converter dessa mensagem, a gente chega em casa, a nossa esposa comeu tudo o que ruim. Você vai ter pena da pecadora ou você vai ter raiva dela? Você vai ter raiva dela. Por quê? Porque você ama o pecado. Nós amamos o pecado, por isso que a gente odeia o pecador. O dia que a gente conscientizar no nosso coração o quanto o pecado é maligno, o quanto ele é ruim, a gente não vai mais odiar o pecado. Odiar o pecador. A gente não vai mais odiar o pecador. A gente vai odiar o pecado. E a gente vai amar o pecador. E a gente vai falar, Senhor, perdoa. Ela não sabe o que faz. Senhor, não deixa ela morrer. Tenha misericórdia dela. E a gente não vai ficar chateado por a gente não ter comido, porque a gente sabe que aquilo não é. É que ruim. Né? Então, quando nós perdemos a paciência para muitos dos nossos amigos, nossos irmãos que caem no erro, examine o seu coração. Quando nós perdemos a paciência, ficamos com raiva, nervoso com aqueles que estão em pecado, examine o seu coração. Porque provavelmente você está achando que o pecado é ganho. Por isso que você está ficando com raiva dele. Porque você acha que é ganho e você tem que se reter. Mas aquele lá está se fartando no churrasco, vai morrer. Vocês estão vendo esse espírito? Que quando eu começo a acusar o outro, é porque na realidade, lá no meu íntimo, eu amo o que ele está fazendo e eu estou me segurando, eu acho que é ganho. Então, assim, o nosso problema é muito mais sério do que o que a gente coloca no nosso prato. Nosso problema é muito mais arraigado lá. E a gente tem que entender isso, porque do contrário, todas as boas obras vão ser tudo trapo de imundície. Né? Então, olha, quando Eva ela acreditou que comer era ganho e ela agiu, sabe o que acontece? Até hoje, a gente está achando que comer é ganho. Comer qualquer coisa, qualquer hora, desde que o quê? Desde que a gente tenha prazer. Sabe? Sabia que o nosso coração, ele considera o prazer ilícito e o prazer que nos destrói, ele considera isso o quê? Ganho. Né? Então, vamos refletir mais sobre isso. Você precisa de amor? Se nós precisamos receber, alguém precisa dar, né?
E quando esse alguém dá para a gente, é uma manifestação do quê? É uma manifestação do quê? De amor. Né? Então, nós precisamos nos sentir amado. Qual é a definição de necessidade? É algo que não pode ser o quê? De outra forma, que eu não posso produzir, né? Se o meu organismo pudesse produzir água, eu teria necessidade de água? Se eu pudesse produzir alimento, meu organismo, eu teria necessidade de alimento? Não. Então, necessidade é algo que nós precisamos e não produzimos. Se amor é uma necessidade, será que a gente produz amor? Algo que você deve ter para sobreviver, mas que você não pode produzir. Então, nós podemos produzir amor, o que vocês acham? E aí? E a minha esposa, meus filhos vão morrer de amíngua sem amor? E aí? Eu posso ser a fonte de amor para os meus familiares? Oi? Que vem de Deus. Eu posso ser um veículo de transporte. Da mesma maneira, a mãe ela é fonte de alimento para os filhos. Ela pega, prepara o alimento e ela dá. Ela é um veículo. O dia que ela não pode preparar alimento, o filho vai lá na geladeira, o filho vai lá na horta. A fonte em si não é a mãe. A mãe é o veículo que traz esse alimento até o filho. Né? Por exemplo, água. Nós podemos levar água para as pessoas e servir a água, mas nós jamais seremos a fonte de água para alguém. Jamais seremos a fonte de alimento para alguém. Da mesma maneira, o amor. Nós jamais seremos a fonte de amor para alguém. Então, olha, vamos lá. Aqui, ó, a base de problemas de relacionamento. Quando nós esperamos que as pessoas nos dê algo que elas não têm. Né? Que elas sejam a fonte de algo que elas não produzem. Às vezes elas mesmas estão precisando e a gente está lá querendo extrair dela o que elas não têm. Aí vai ter muitas frustrações. Então a gente vê que as nossas necessidades físicas, elas são bem nítidas, bem claras e objetivas. Né? Da mesma maneira, nós temos necessidades espirituais. Nós necessitamos de graça. O que é graça? Favor imerecido. Então quer dizer que nós vamos pisar na bola, né? Nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Então vamos precisar de graça. Todos nós, certo? Agora nós temos isso para dar para os outros? Não temos. Nós somos extremamente legalistas. Né? Então nós não temos. Então a gente precisa primeiro receber para poder dar. Nós precisamos de harmonia. Né? A gente precisa de um ambiente que tem harmonia. É difícil para nós. Senso de inclusão, aceitação, liberdade, verdade, justiça. A gente vai precisar também, ó, graça é quando alguém pisa na bola com a gente. E perdão vai ser quando a gente vai precisar de graça na nossa vida para dar para aqueles que erram conosco. E a gente vai precisar de perdão para quando nós errarmos. Né? Então, graça, perdão e tudo isso, todas essas nossas necessidades espirituais, elas são o quê? Elas são simplesmente a maneira com que o amor se manifesta. Né? Então, o amor ele é se manifestado desta maneira. Agora, quais são as necessidades mais importantes que nós temos? São as físicas ou as espirituais? Espirituais. E a gente vê na questão de jejum, né? O soldado, quando eles vão para a guerra, lutando pela liberdade, eles preferem morrer do que viver sobre um jugo. Eles estão lutando pela liberdade. A liberdade ele é um dom espiritual. Certo? Então, eles preferem morrer do que
viver na escravidão, perder a liberdade. Então, a gente está vendo que as necessidades prioritárias são as espirituais. A gente vê o caso, teve um homem na Alemanha que ele foi preso porque estava ilegal no país. Ele fez greve de fome, estava 21 dias sem comer. Ele preferia morrer do que ir embora para o país dele, onde ele tinha que viver na escravidão. Ele preferia a liberdade acima de tudo. Aí, depois de 21 dias de jejum, soltaram ele. Então, a gente vê bem claro, quando nós fazemos um jejum por uma necessidade espiritual, nós estamos privando o nosso corpo de necessidades físicas por um bem o quê? Espiritual, um bem maior. Né? Então, a gente vê isso bem claro, que as nossas necessidades espirituais, elas são mais importantes. E aí, de quem é a responsabilidade da gente nos encher desse ar puro aqui das montanhas? De quem é a responsabilidade? O ar está aqui disponível. Mas de quem é a responsabilidade de respirar fundo? Nossa, é individual. Sabia que tem gente que vem aqui, passa uma semana aqui e vai embora com ar residual lá da cidade, todo contaminado? Porque eles chegam aqui e não fazem nada. Eles não trabalham para ficar ofegante e renovar todo o ar do sistema. Eles chegam aqui, ficam na rede, só se balançando, assistindo televisão, ou só no zap, no dedinho. Aí eles vão embora depois de uma semana aqui, com o ar residual todo contaminado lá da cidade que eles chegaram aqui. Então, assim, o ar está aqui disponível para cada um. Quem vai fazer uso dele é quem? Quem trabalhar duro. É quem realmente suar a camisa. Você está disposto a suar a camisa para renovar o ar do seu pulmão? De quem é a responsabilidade de se encher de água? A Dalva até comprou um filtro novo, né? Maravilhoso. Está lá o filtro, está lá as copas. De quem é a responsabilidade de ir lá, pegar água e tomar? Individual. Certo? Então, da mesma maneira, de quem é a responsabilidade para se encher de nutrientes? Você vai numa churrascaria, tem um buffet inteiro de alimentos vivos e um buffet inteiro de cadáveres. De quem é a responsabilidade de escolher se vai cadáveres no meu prato ou se vai alimentos vivos? De quem é a responsabilidade? Então, não é da minha esposa. Ela sabe que eu não posso comer isso e ela me traz aqui. Né? Tem muita gente se enganando por aí. Né? Só que a responsabilidade é individual. As pessoas colocam na boca, elas mastigam e engolem. E depois elas ainda culpam os outros. Certo? Então a gente vê que de quem é a responsabilidade de me encher de amor? De quem que é a responsabilidade de me encher de amor? De Deus? Olha, se for de Deus, se fosse de Deus, Ele faz todas as coisas bem. Então todos nós estaríamos cheios de amor. Então de quem é essa responsabilidade? Nossa, é individual. Certo? Então, essa responsabilidade é nossa. Quando vocês decidiram vir esse final de semana para esse congresso, vocês estavam fazendo a escolha, sabe do quê? De se encherem de amor. Né? Agora vocês estão aproveitando os momentos de orações, os encontros, as palestras para refletir, para crescer em graça e sabedoria. Entendeu? Então, assim, a nossa decisão, ela não pode ser simplesmente em um momento. Ela tem que ser constante. Né? Deus pediu para nós pegarmos diariamente a nossa cruz e segui-lo. Né? Então a gente vai só deixar para a próxima palestra essa questão de qual que é o buffet de amor e o buffet do egoísmo que está aqui disponível para cada um de nós. Mas saiba que o buffet do amor ele está pairando aqui, nesse encontro. Vocês estão num lugar seguro, né? Alimento seguro, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que possamos crescer junto em graça e sabedoria.